Olá a todos, continuando o conteúdo sobre membros inferiores, nós vamos dar continuação falando sobre a articulação do joelho. Nessa aula nós vamos ver algumas questões biomecânicas sobre a articulação do joelho, a artrocinemática, as cargas que são aplicadas ao joelho, as principais lesões que podem ocorrer no joelho e os músculos que vão mover o joelho, tá? Então, a articulação do joelho, uma das principais regras, né? Uma das principais funções da articulação do joelho é exatamente permitir esse movimento com o mínimo de gasto de energia, né, promovendo estabilidade e acomodando o nosso pé em diferentes terrenos, tá? Então, e assim transmitir e redistribuir essas forças que são causadas por movimentos da vida diária ou então alguns movimentos esportivos. A articulação do joelho é uma articulação que de longe é uma das mais complexas do corpo, tá? Ela possui duas articulações próximas uma das outras. Nós temos a tíbio-femoral, que é a articulação entre a tíbia e o fêmur, né? E a articulação entre a patela e o fêmur, tá? A patela ela não articula diretamente com a tíbia, tá? Então a patela vai estar aqui só com o fêmur e a tíbia também junto com o fêmur, ok? As ações e funções primárias do joelho é flexão e extensão, né? Em alguns livros considera-se que a articulação do joelho é uma articulação do tipo dobradiça, tá? Em outros livros considera-se que ela também permite o movimento de rotação lateral e rotação medial, juntamente com flexão e extensão. Então, em alguns lugares, em alguns livros, considera-se a articulação do joelho como uma articulação unaxial e em alguns livros, em algumas referências, considera-se que a articulação do joelho ela é biaxial. No entanto, esse movimento de rotação, tá? Rotação interna e externa da tíbia, tá? Não estou falando de rotação do quadril, rotação interna e externa da tíbia ocorre apenas quando o joelho está flexionado, ok? Na articulação do joelho existem alguns pontos anatômicos que precisamos entender e identificá-los, por exemplo, os côndilos do fêmur, né? Os epicôndilos, né? O epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, né? Nós temos aqui a tuberosidade da tíbia anteriormente, temos também posteriormente os côndilos do fêmur, tá? Que é a superfície articular, toda essa é a superfície articular do fêmur, tá? Nós temos o platô tibial, né? É um local de articulação com o fêmur, tá? A tuberosidade da tíbia, que é onde vai se inserir o ligamento patelar, tá? E a patela, que anteriormente fica nesse aspecto em frente ao fêmur, ok? Então a gente vai falar bastante disso. Uma coisa importante que esse nó, né? Esse nó que a gente encontra aqui, ó, entre os dois côndilos, tá? Esse nozinho aqui é local de inserção dos ligamentos cruzados. A gente vai falar bastante dele. Esses pontos aqui na tíbia também são os locais de inserção dos ligamentos cruzados, que a gente vai falar um pouco à frente quando a gente falar sobre as estruturas e também sobre as lesões do ligamento cruzado e outras estruturas, ok? Então, como a gente já viu, é possível que a articulação do joelho realize
não só flexão e extensão, mas também em alguns casos ela realize rotação interna da tíbia ou rotação externa da tíbia quando e só quando o joelho estiver flexionado. No entanto, tem outros movimentos que a gente precisa considerar aqui na articulação do joelho, tá? Nós temos a parte algumas rotações, né, e translações. Então a gente tem de 5 a 10 milímetros, significa que esse movimento faz com que a cabeça do fêmur se desloque para frente ou para trás, sem ser em rotação, ou seja, ela vai ir para essa parte, para frente e para trás, tá? Cerca de 5 a 10 centímetros, antero-posterior. Na compressão, ela vai de 2 a 5 milímetros e médio lateral, ela vai de 1 a 2 milímetros, ok? E a rotação, essa rotação a gente pode ir até 160 graus de flexão, né? Que seria uma flexão máxima, tá? E um pouco de mais ou menos 5 graus de hiperextensão, né? Você tem uma extensão maior lá do joelho, tá? A gente pode chegar no máximo assim a 5 graus. No genuvaro e genuvalgo, que eu vou mostrar mais à frente, a gente tem de 6 a 8 graus na extensão. E na rotação externa a gente tem de 25 a 30 graus, tanto para a rotação externa como rotação interna. Okay? Então são movimentos que ocorrem no joelho. Uma coisa importante que a gente precisa entender nessa articulação do joelho é que na articulação do joelho nós temos 3 movimentos que ocorrem. Nós temos a rolagem. O que acontece com a rolagem? Nós temos pontos no joelho em que essa superfície aqui, toda essa superfície aqui do fêmur, ela vai rolar em relação à tíbia ou a tíbia rolar em relação a ela. Ou seja, quando começar a haver uma certa extensão ou flexão, vai haver um movimento de rolamento entre esses compostos, certo? Então, significa que eu tenho aqui o côndilo aqui e a superfície da tíbia aqui. Então, quando eu faço a flexão, os côndilos estão em contato, e quando eu vou fazendo a extensão, eu vou rolando isso aqui para que essa parte do côndilo mais anterior comece a rolar. Então a gente chama isso aqui de movimento de rolagem ou rolamento da tíbia em relação ao fêmur. Nós temos também o sliding, né? Sliding seria o que? Seria um pouco desse deslize enquanto eu estou fazendo o movimento. Esse deslize a gente já viu que no slide anterior que tem um valor bastante discreto de movimentação antero-posterior, que a gente chama de sliding aqui do movimento, e a pura rotação, ou seja, a rotação pura é o que? É a rotação que eu faço em relação aos 2 eixos das pontas dos ossos, tá? Então a gente tem a rolagem, a gente tem o deslizamento e a gente tem a rotação pura, que é a rotação dos dois epicôndilos dos 2 ossos, certo? Então, quando a gente vai falar sobre alguns movimentos em relação ao movimento desses ossos, né, então a gente pode falar exatamente como tem aqui no artigo do Massouros, né, ele fala exatamente sobre a análise no plano sagital dos ossos, tanto do fêmur quanto a tíbia, durante a marcha, né? Na extensão, o contato ele é colocado centralmente, né? Então a gente tem esse contato central. Numa pequena flexão, a gente tem uma rolagem posterior, né? E esse contato começa a se deslocar nesse sentido para trás, né? Então é nesse sentido aqui para trás, em relação à tíbia. E na flexão profunda nós temos também esse deslize posterior também do fêmur, né? E quem vai limitar no final do movimento essa trava e esse deslizamento para trás
é também o ligamento cruzado anterior, que a gente vai ver mais à frente, tá? O ligamento cruzado anterior vai estar mais ou menos nessa posição, vai impedir que tanto que a tíbia vá à frente, como que o fêmur vá muito para essa direção posterior, né? Falando nos ligamentos, nós temos vários ligamentos que estão ali para manter essa articulação no lugar, tá? E aí nós vamos falar basicamente de 4 ligamentos. Nós vamos falar dos ligamentos cruzados. Eles são chamados de ligamentos cruzados porque eles estão indo de anterior para posterior e se cruzam em cruz, por isso que é chamado de ligamento cruzado. E temos os ligamentos colaterais, né? Que são ligamentos que vão estar colateralmente, ou seja, o colateral lateral, na parte lateral do fêmur, e o colateral medial. Então, esses ligamentos, eles vão ajudar aqui nesse suporte para os movimentos. Aqui a gente consegue ver bem o movimento de slide e o movimento de deslize e rotação pura também aqui na articulação do fêmur e aqui na tíbia, a tíbia fixa em relação ao fêmur se movendo aqui, ok? Então a gente consegue ter uma ideia. Uma outra estrutura importante dentro do joelho são os meniscos, tá? Os meniscos são cartilagens, tá? Essas cartilagens elas são vascularizadas em determinados pontos. Tem locais que ela não é vascularizada, a gente vai entrar em detalhe mais à frente, tá? A função básica dos meniscos aí é facilitar mais o encaixe, tendo em vista que, se a gente observar as curvas aqui do côndilo do fêmur e a profundidade da articulação da tíbia, do platô da tíbia, nós vemos que temos um platô muito menor e muito mais raso em relação à posição lá dos côndilos mediais e laterais, tá? Existe uma lenda urbana que diz que a função dos meniscos é uma função de absorver impacto. Na realidade, essa ação e essa função é dada aos discos intervertebrais, que tem um design específico para absorção de impacto, né? Então, os meniscos, eles apresentam uma configuração que ele é mais grosso na periferia e centralmente ele é mais fino, né? Então ele age basicamente como uma cunha para melhorar essa distribuição de carga, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Apesar de alguns livros erroneamente colocar os meniscos como absorvente de impacto, a função não é de absorver impacto, né? Quando a gente começa a falar sobre absorção de impacto, significa que quando eu recebo uma determinada carga, essa carga eu dissipo e aplico uma carga menor no outro ponto, tá? Mas a função do menisco, ela está longe de ser de absorção de impacto, né? Ela vai diminuir a quantidade de pressão aplicada nas articulações por conta do aumento da superfície de contato. Isso é completamente diferente de absorção de impacto, tá? Mecanicamente são coisas diferentes, tá? Então precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre a função do menisco de absorção de impacto, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso mecanicamente não está correto, ok? Então, os meniscos, eles têm formatos diferentes. Por quê? Por quê? Porque o tamanho dos côndilos, eles também não são iguais, né? O tamanho dos côndilos do fêmur são diferentes, né? Então, nós precisamos ter uma adaptação para que cada côndilo desse, medial e lateral, consiga se adaptar diretamente ou ter um encaixe melhor possível em relação à tíbia, né?
Então, nós temos aqui um design um pouco diferente do menisco lateral e do menisco medial, tá? E aí, o menisco medial, ele é um pouco menor e mais móvel do que o menisco medial, tá? E a porção interna do menisco, ela é avascular, ou seja, ela não é irrigada, né? As porções mais laterais têm algum suprimento de sangue, né? E pode se curar por algum tipo de lesão que haja aqui no menisco. Dependendo do local, eu consigo até um certo grau de cura, né? E dependendo do local, não é possível a cura, e às vezes um indicativo de algumas cirurgias, que eu não vou entrar nesse detalhe, que não é da nossa área, é necessário a remoção desse menisco, né? Para desespero total da articulação do joelho. Bom, falando aqui sobre a especificidade, né? A especificidade do menisco, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse movimento desse menisco, tá? Então, a importância do menisco é estabilizar e deixar esse platô tibial mais profundo para melhorar esse encaixe, tá? Então, ele melhora a estabilidade, tá? E aumenta essa superfície de contato, tá? Ele diminui esse atrito em cerca de 20%, ele aumenta em 70% a área, né? E tem a função de distribuição de carga. Olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou aplicando aqui, estou fazendo um agachamento e estou lá com um peso de 100 kg nas minhas costas, tá? A força que eu estou aplicando para baixo, no chão, ela vai estar sendo aplicada para cima, porque toda força que é aplicada em determinado sentido, ela é aplicada em sentido oposto na mesma magnitude, tá? Então, quando eu tenho os meniscos aqui, eu tenho um aumento dessa superfície de contato. Então eu tenho daqui para cá o aumento desse contato. Quando eu retiro o menisco, essa mesma quantidade de peso aqui, ela fica concentrada numa área menor. Peso dividido por área vai me dar pressão. Então, a pressão aplicada aqui para o mesmo peso, ela é menor do que a aplicada aqui por uma área menor. Por isso que a gente diz, olha, aumentando a área de contato em 70%, a pressão aplicada no tecido cartilaginoso ela é bem menor. Túlio, e o que acontece quando a gente retira o menisco? Certamente, anos depois, 5, 10, 15, 20 anos depois, você vai entrar num processo de erosão da cartilagem que vai resultar num problema seríssimo de artrose, ou seja, essa parte toda aqui da cartilagem hialina começa a haver uma erosão, né? Então, a maior preocupação do menisco nessa articulação é o que? Distribuição de carga. Distribuir carga é completamente diferente do conceito de absorver impacto, tá? Entendeu? Você remover o menisco, você não tem tantos problemas no movimento, né? Mas você vai começar, né, a aumentar essa aplicação da carga nas superfícies articulares e pode gerar essa doença que a gente chama de artrose, ok? Uma outra coisa importante que é preciso lembrar é que, como vocês viram que os meniscos eles têm eles parecem um prato fundo, né? Então mais raso medialmente e mais profundo na ponta. Essa parte ela parece basicamente uma parte de um prato, né? Então ali o líquido sinovial, quando nós estamos na posição bípede, a quantidade de líquido sinovial vai se depositar ali. E quando eu faço um movimento de rolagem da articulação do joelho, essa quantidade de líquido sinovial ela vai se distribuindo inteira pela superfície articular de contato. Então ele serve ainda exatamente como um repositório de líquido sinovial para auxiliar no movimento de flexão e extensão da articulação do joelho, tá? Falando sobre alguns movimentos do menisco, nós temos aqui, ó,
alguns diagramas, né? Cada menisco durante a flexão, que é exatamente essa parte em sombra, né? E na extensão, que é a parte em pontilhado. Então nós temos as diferenças na flexão e na extensão para cada menisco. Ele também vai se movendo, se moldando a posição. Ainda bem que ele também vai se moldando, né? Porque se ele ficasse fixo sempre em algum lugar, nós correríamos mais risco de ter algum problema, alguma fratura ou algum rasgo nesse menisco, tá? Então, anterior, né? E posterior, né? Então nós temos aqui, ó, anterior e posterior, a área anterior e posterior. Nós temos aqui a média, né, essa pressão, a razão, né, posterior anterior para o menisco durante a flexão. Então, flexão e extensão, nós temos aqui os movimentos da flexão e extensão, e aqui nessa linha sombreada aqui é a flexão, tá? Flexão, e essa linha pontilhada aqui, ela é a extensão. Então nós temos alguns movimentos de 5.1 e 11.1 milímetros, né? Então essa variação, a gente percebe que o menisco lateral é um menisco, um dos meniscos que é mais móvel, tá? Isso está relacionado a diferenças nos tamanhos dos epicôndilos, tá? A carga, na realidade, a carga que a gente aplica de compressão, né, durante a flexão do joelho, é essa carga de compressão entre o fêmur e a tíbia, e essa carga ela pode ser medida através de vezes do peso corporal, né? Por exemplo, você tem 80 quilos, então você está aplicando, tem 80 quilos, está fazendo um agachamento com 20 quilos, né? Então, significa que você tem um peso total de 120 quilos, então a gente diz o seguinte, o agachamento, né? Com o agachamento, ó, o agachamento aqui, ó, na parte de descida do agachamento, com um ângulo de 140 graus, existe uma força de compressão de 5,6 vezes ao peso corporal. Nesse caso aqui, eu não estou falando de carga externa, tá? Estou falando só o peso corporal mesmo. Então, nós temos aqui a quantidade de carga compressiva sobre os meniscos em relação a peso corporal. Então, nós temos aqui no ciclismo 1,2 vezes, na caminhada 3 vezes o peso corporal, subindo escadas, subindo 3,8, descendo escadas 4,3, a parte de subir no agachamento 5 vezes e a parte de agachamento, né, descendente do agachamento 5,6. Então a gente começa a perceber que várias cargas são aplicadas ao menisco e ele tem exatamente essa função da distribuição de carga para todas essa carga que é aplicada para baixo, e ela aumenta essa superfície de contato, fazendo com que essas cargas sejam mais distribuídas, melhor distribuídas durante toda a aplicação dessa carga, ok? Por favor, falo mais uma vez, cuidado com o termo absorção de impacto, tá? Cuidado com isso. Ligamentos colaterais, né? Vamos de alguns outros ligamentos, né? Nós não vamos falar de ligamento transverso, de outros ligamentos que estão lá posteriormente, vamos nos deter basicamente em 4 ligamentos. São os ligamentos cruzados, ligamento colateral lateral, colateral medial, tá? Então, ligamento colateral lateral e colateral medial, né, estão aqui. Esses ligamentos, esses ligamentos, eles fazem a prevenção de uma possível adução e abdução do joelho, tá? No entanto, se a gente observar aqui, esse ligamento, eles ficam mais apertados, né?
eles ficam mais apertados durante a extensão. Então, quando a gente está em extensão do movimento, eles ficam mais apertados. E quando a gente vai realizando a flexão, esses ligamentos ficam mais folgados, permitindo sim esse movimento de rotação medial, rotação lateral da tíbia, ok? Então nós temos os ligamentos colaterais laterais e colateral medial, né? Então aqui tem o colateral lateral, né? Vamos falar só dele. A gente tem o poplíteo, ainda tem uma série de outros ligamentos, mas vamos falar apenas do ligamento colateral lateral, colateral medial. E aqui, ó, temos aqui o colateral medial aqui, tá? E o colateral lateral aqui, né? Um vai prevenir o que? A ação, o colateral lateral vai prevenir o que? A ação de abdução, no caso de adução da tíbia, né? E o colateral medial vai prevenir o que? A adução da tíbia, ok? Então é só identificar a posição colateral lateral, colateral medial, e a partir disso a gente começa a ver qual é o movimento que cada uma delas vai impedir da tíbia em relação ao fêmur, ok? Nós temos também uma outra estrutura que eu já falei rapidamente lá quando comentamos sobre o quadril, que é o trato iliotibial, né? Também com a fáscia lata, que é uma das estruturas que protegem também o joelho lateralmente, né? Então ele também protege o joelho lateralmente, o trato iliotibial, assim como a fáscia lata, né? Os ligamentos cruzados, eles são chamados porque são posicionados em forma de cruz, né? Então eles saem da tíbia e vão para o fêmur. Então o ligamento cruzado anterior sai anteriormente e o posterior vem posteriormente, ok? O cruzado posterior, ele é mais curto e ele é mais forte do que o ligamento cruzado anterior, tá? A gente vai ver algumas questões específicas sobre eles agora. Então, ó, olhem só, o ligamento cruzado anterior, como a gente tem aqui nesse vídeo aqui, a gente observa o seguinte: nós temos o ligamento cruzado anterior mais à frente, o ligamento cruzado posterior mais atrás, certo? Observe o seguinte, que em determinadas posições você tem o ligamento cruzado anterior sendo estendido, ou seja, sendo esticado, né, sendo tensionado em duas posições, tanto na flexão agora, quanto também na extensão, tá? O ligamento cruzado posterior, ele é mais tensionado, né? Ele é mais tensionado com a flexão, tá? Então nós temos aqui o ligamento cruzado anterior aqui, tensionado aqui nessa posição e tensionado também nessa posição. O ligamento cruzado posterior mais tensionado durante a flexão. Isso é importante por quê? Porque os mecanismos de lesão desses ligamentos estão relacionados à tensão que é exercida sobre esses ligamentos, ok? Então, o ligamento cruzado anterior, ele vai prevenir basicamente o que? Ele vai prevenir que o fêmur faça isso aqui em relação à tíbia, certo? E vai prevenir que a tíbia vá para frente em relação ao osso do fêmur, né? Como ele é cruzado nessa posição aqui e se encaixa aqui, ó, vai impedir o quê? Que haja esse movimento aqui, né? Ele vai se posicionar exatamente nessa, fazendo analogia aqui, nessa posição aqui, impedindo que esse movimento vá para trás. O ligamento cruzado posterior vai impedir basicamente o que? Também que o osso do fêmur faça também esse movimento, tá? E também vai impedir que haja também uma hiperextensão. Na realidade, as hiperextensões do joelho,
elas são prejudiciais não só para o ligamento cruzado posterior, como também para o ligamento cruzado anterior. Tá? Então a gente já começa a entender que alguns movimentos seriam muito comprometedores para essas duas estruturas. Né? Como a gente vê aqui, ó, a posição, aqui o ligamento cruzado anterior, a gente cortou aqui um pedaço do côndilo do fêmur, né? Temos o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior aqui. Então, esses movimentos, o ligamento cruzado posterior vai prevenir que a tíbia vá posteriormente em relação ao fêmur, né? Então, é prevenir basicamente esses movimentos em relação à tíbia e o fêmur, ok? Eu já comentei com vocês algumas questões relacionadas aos isquiotibiais em relação a esse movimento para cima, no caso aqui, nessa representação aqui, da tíbia indo para frente, né? E em relação ao fêmur, a ação dos isquiotibiais gerando essa tensão, minimizando a tensão no ligamento cruzado anterior. Tá? Na realidade, o ligamento cruzado anterior também ele prevê e dá uma limitação, ele limita esse movimento de rotação do fêmur em relação à tíbia, né? Quando o fêmur movimenta para frente e a tíbia fica num determinado ponto, ou a tíbia rota internamente em relação ao fêmur. Então a gente consegue observar aqui nessa figura aqui, ó, o mecanismo em que eu tenho uma rotação do fêmur interna ou uma rotação externa da tíbia em relação ao fêmur, e isso principalmente quando eu tenho o pé fixo no chão, eu posso ter algum problema com o ligamento cruzado, com os ligamentos cruzados. Na realidade, veja só, esses movimentos de rotação, eles não são movimentos muito bem-vindos, principalmente quando a articulação está em extensão, porque também vai provocar uma série de problemas para a articulação para os ligamentos colaterais, laterais e mediais também. Tá? Então, anteriormente a gente pode ver que essa rotação pode levar a uma lesão do ligamento cruzado anterior, né? E também aqui a gente não está muito bem essa imagem aqui, mas a gente consegue perceber que um movimento também lateral com muita força, com rotação, pode levar o ligamento cruzado anterior para uma lesão, né? Uma rotação, também essas rotações e também essa parte da adução e abdução também, dependendo da posição do pé, né? Se o pé está fixo no chão, a gente tem maiores problemas em relação a isso. O ligamento cruzado durante a flexão e extensão, nós temos aqui, ó, aqui foi a lesão do Ibrahimovic, né? Essa extensão, o ligamento cruzado também limita essa hiperextensão, né? Ele está nessa posição aqui, então essa hiperextensão pode levar a lesão no ligamento cruzado anterior. Por quê? Se a gente observar lá o nó lá do fêmur, né? É o nó intercondilar, a gente vai ver algo parecido com isso aqui que a gente tem nos nossos dedos, né? Então a gente vai ter isso aqui. O ligamento cruzado anterior ele vai passar aqui próximo, ó. Então essa superfície aqui desse nó, ela é um pouco afiada, né? Em algumas pessoas ela é um pouquinho afiada. Então quando eu tenho o ligamento que é pouco elástico, tensionado, e esse nó de repente toca em exceção nesse ligamento, o que é que vai acontecer? É como se eu tivesse alguma coisa muito esticada, como uma corda de slackline, por exemplo, tá? E que de repente ela está muito esticada, e eu de repente pego alguma coisa muito afiada e passo nessa corda do slackline. Então o que acontece? A tensão é tão grande que ela vai acabar rompendo, tá? Então esse é um dos mecanismos também que pode levar à lesão no ligamento, principalmente o ligamento cruzado
anterior, tá? Falando um pouco sobre a articulação patelofemoral, né? A articulação patelofemoral é a articulação em que a patela desliza sobre o fêmur, tá? E a gente vê uma certa congruência aqui entre a patela e o fêmur aqui, ó, aqui durante a flexão, certo? Então, é um osso sesamoide, a patela, né? A parte posterior dela é coberta por cartilagem hialina, né? Ela desliza pela corrediça troclear, que é entre os dois côndilos, tá? E ela tem uma função muito importante, né? Ela tem uma função muito importante porque, vamos imaginar que quando eu vou fazer o movimento de extensão do fêmur, né? Desculpa, extensão da articulação do joelho, e se eu colocar o fêmur numa posição estática, né, em que apenas a tíbia faça esse movimento, eu preciso de um movimento além de slide, né, de rotação, de rolagem, eu preciso de um movimento de rotação pura. Então, para que eu faça um movimento de rotação pura, o que acontece? Eu precisaria que, para eu fazer essa rotação pura, eu precisaria que a força desse vetor fosse sempre a 90 graus da tíbia. Então, à medida que eu vou fazendo que eu vou realizando essa força, esse componente da força deveria estar horizontal em relação aqui à tíbia. Então, eu teria que ter um vetor para frente. À medida que eu vou fazendo a extensão, esse vetor vai mudando até chegar em um movimento, em um vetor vertical. O que acontece? O ideal era que eu tivesse um músculo que puxasse nesse sentido aqui, né? Que eu estou mostrando aqui, tanto com o dedo como para cá. Porque aí eu iria aumentar o que? A rotação, a componente de rotação dessa articulação. Quando eu não tenho a patela, o músculo do quadríceps ficaria nessa posição. Então eu teria um vetor puxando a tíbia para cima, em vez de puxar ela para um vetor para fazer um movimento de rotação, tá? Então, o que acontece? Esse aumento desse ângulo aqui, ó, esse pequeno aumento desse ângulo, ele aumenta o torque em mais ou menos 50%. O que quer dizer isso? Eu aumento a efetividade do quadríceps só porque eu estou mudando o vetor da aplicação da força. Em vez de ser esse para cá, nesse sentido que está aqui, ele começa a ser um vetor não para cima e começa a ser um vetor parecido com esse. Ah, Túlio, mas isso aqui é diferente disso. Mas nós não temos um músculo para puxar para cá. Então a gente tende a fazer o seguinte: se o movimento é aqui assim, e eu pego de repente um ponto e coloco um pouco mais à frente, eu empurro isso para cá e esse vetor começa a deixar de ser 90 graus, começa a vir mais para cá e eu começo a fazer esse componente de rotação, né? Então, a patela ela tem exatamente essa função de polia anatômica, né? Ela aumenta a capacidade que o quadríceps tem de gerar torque pela mudança na posição do ângulo em que eu estou aplicando esse torque, tá? Então, com a patela e sem a patela. Se a gente ver isso aqui numericamente, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, ó. O ideal é que se eu fosse fazer um movimento de rotação, tendo aqui como ponto de apoio a articulação, ó, então o somatório dos torques teria que ser exatamente o seguinte: eu estou aplicando a força a 90 graus, sendo de 90 graus é igual a 1, então eu teria a força aplicada aqui para cima. Se eu aplicasse 10 newtons, 100 newtons, 200 newtons, essa força seria igual para cá. Então eu tenho aqui, ó, a força aplicada a 0 grau. Se eu for multiplicar o cosseno de 30 por 0, a minha componente vertical ela é 0. Então, a ideia é o quê? Eu tenho que aumentar essa componente para não ser 0. O ideal seria 90, mas não temos músculos para fazer isso. E nesse caso aqui nós temos 30%. Desculpe, nós temos um aumento para 30 graus. E esses 30 graus dá mais ou menos um aumento de 50% na aplicação da efetividade de carga do músculo do quadríceps, tá? Então, a patela tem uma função mecânica de polia
que faz com que haja um aumento na capacidade ou na vantagem mecânica do músculo quadríceps para mover o restante da articulação, ok? Então, tendo visto que essa patela ela desliza sobre a articulação lá do fêmur, nós podemos perceber que ela, nesse deslize, ela pode se movimentar em várias direções. Ela pode ir para cima, para baixo, no movimento de flexão e extensão em relação ao fêmur, né? Estou falando isso em relação ao fêmur. E ela pode também ir lateralmente e medialmente, tá? Então, essas posições da patela, elas podem apresentar uma certa incongruência, que a gente vai comentar mais à frente, dependendo da força que é aplicada nesses dos músculos que vão mover o quadríceps e que vão se inserir no tendão aqui do quadríceps. Então, eu tenho um tendão do quadríceps e tem um ligamento patelar aqui embaixo, tá? São coisas diferentes, né? Tendão liga o músculo no osso e ligamento liga osso no osso. Então temos o tendão do quadríceps aqui e temos o ligamento patelar aqui. Uma coisa importante para falar sobre esse alinhamento, né, e essa quantidade de deslocamento da patela, tanto para cima, para baixo, como lateralmente e medialmente, tem um artigo. Estou com problema aqui no meu mouse, vamos lá. Isso. Pronto. Tem um artigo do Massouros que conseguiu determinar a magnitude e as linhas de força de cada um dos músculos do quadríceps, tá? Então, as linhas de ações de cada componente, né, frontalmente aqui. Então ele viu aqui que, ó, o reto femoral, o vasto intermédio, né, mais ou menos ele aplica 90 graus, né, 90 graus na patela. O vasto lateral, né, anatomicamente, alguns autores eles dividem o vasto lateral e o vasto medial em porções, que são porções vasto lateral oblíquo, vasto medial oblíquo, né? Na realidade, anatomicamente a gente não consegue ver essa diferença, né? Mas nesse estudo aqui é possível fazer essa diferenciação, mas didaticamente nós vamos ficar só com vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Vamos ficar só com essa. Então, eles observaram o seguinte, que o ângulo de inserção de cada um desses músculos é diferente na patela. Se esses ângulos são diferentes, a gente pode esperar que, se eu tiver músculos mais fortes do que outros, eu poderia ter um certo desalinhamento lateral da patela durante algum movimento. Esse desalinhamento ele pode promover uma série de problemas, principalmente no que diz respeito à relação entre a patela e a cabeça do fêmur, que a gente vai falar mais à frente quando a gente comentar sobre a condromalácia. Então é preciso que a gente lembre um pouco desse slide, tá? Lembre um pouco desse slide, ver que a quantidade de força aplicada resultante de cada um dos músculos aqui embaixo tem um ângulo diferente, tá? Se a gente for fazer uma componente, obviamente a gente vai conseguir encontrar uma componente vertical para a extensão da articulação do joelho, né? Mas se em algum momento alguns desses ângulos, alguns desses músculos estiverem mais fortes, né, isso pode ser um resultado de um treinamento específico com um tipo de movimento. A gente pode ter forças diferentes aplicadas e essas forças diferentes aplicadas podem dar um certo movimento à patela e esse movimento gerar uma incongruência entre patela e fêmur, ok? Guarda essa informação que a gente vai falar dela mais à frente.
Uma outra coisa importante falando sobre a patela, pessoal, é a força compressiva. Se eu tenho uma força de compressão, ou seja, eu tenho um músculo do quadríceps gerando uma tensão e tem uma tensão que é gerada pela rotação da tíbia, nós temos uma força na qual a patela vai nessa direção aqui, como está aqui na figura, fazendo uma compressão sobre a superfície articular do fêmur. Se houver uma incongruência, o aumento dessa pressão, tá, pode também acarretar o desgaste articular entre a patela e o fêmur, e a gente tem uma doença dos condrócitos na parte interna da patela, que é chamado de condromalácia. A gente vai falar mais à frente dela. Então eu estou dando todo o pano de fundo, mostrando que algumas coisas podem serem exacerbadas e levar a uma incongruência e vai resultar em um problema mais à frente que a gente vai debater. Ok? Então, ela estabiliza, né? Ela ajuda a estabilizar o joelho nessa posição, né? Ela vai aplicar uma força de compressão, tá? Na extensão ela tem uma pequena compressão, né? Mas é muito pequena. A compressão basicamente do joelho durante o apoio, ela ocorre na flexão, e uma grande quantidade de tensão do quadríceps é necessário para que o joelho não dobre contra a gravidade, né? Então, na realidade, a patela tem essas funções também. Então, como é que a gente sabe qual é a quantidade ou magnitude de força compressiva da patela em relação ao fêmur, né? A gente tem aqui algumas atividades, né? Em relação valores a percentual do peso corporal, né? Pedalar, a força de compressão ela é muito pequena, né? Caminhar também é muito pequeno, né? Subir escadas a gente já tem aqui, ó, 3.3, descer escada 5, né? Correr e agachar, né? Túlio, como é que a gente faz o cálculo dessa força? A força compressiva é essa aqui. Então, para a gente achar a resultante da força compressiva, a gente precisa fazer o quê? Pegar essa força aqui, força 1, que é a força do quadríceps, mais a força do outro segmento, que é do segmento que vem da patela para a tíbia, né? E vamos fazer a resultante disso aqui. Essa resultante ela é dada exatamente por isso aqui, ó. Tá? Que é a força resultante ao quadrado é igual a força 1 elevado ao quadrado mais o somatório, né, dos catetos, né, menos 2 vezes o cosseno de θ. Isso ocorre, isso vocês encontram lá no livro da Susan Hall, que é o teorema de decomposição de vetores de ponta para ponta, né? Isso ocorre quando a gente utiliza o menos 2 seno, o de menos 2 cosseno de θ, mais isso aqui, né? Que esse é o ângulo restante. A gente tem isso aqui quando esse ângulo aqui é diferente de 90 graus. Se aqui fosse apenas 90 graus, a força resultante de um para outro, a gente tiraria isso aqui e viria isso aqui para fazer isso. Túlio, você vai cobrar na prova esse cálculo? Não, mas é uma das formas que a gente tem para fazer a decomposição de vetores, tá? Então, a gente consegue verificar isso. Falando sobre ainda essas questões voltadas ao alinhamento da patela em relação à superfície articular do fêmur, o ângulo Q, que eu já falei para vocês quando a gente citou lá o quadril, o ângulo Q também é um componente que pode levar
essa posição da patela há uma incongruência, porque como o quadril é mais largo, esse ângulo Q ele é um pouco maior, e esse ângulo Q faz com que a posição dos músculos, que a gente viu anteriormente ali, possam levar a patela a diferentes posições de torque, né? Então eu tenho aqui um aumento no risco de incongruência entre a patela e a superfície articular do fêmur junto com a patela, ok? Os homens normalmente têm um ângulo Q entre 10 e 14 graus e as mulheres entre 15 e 17. Quanto maior o ângulo Q, mais problemas vamos ter para tentar manter, olha aqui a figura, manter essa congruência entre a patela e o fêmur, tá? Nisso a gente fala sobre as questões do gênio valgo, né, que é essa posição, e o gênio varo também. Tanto o gênio varo quanto o gênio valgo levam a uma posição um pouco, vamos colocar assim, estranha da posição da patela, podendo levar a certa incongruência. Essa incongruência a gente chega exatamente aonde a gente estava falando desde alguns slides anteriormente, que é essa lesão na superfície articular da patela em relação ao fêmur, né? Então a gente tem aqui um processo aqui inflamatório, né? dessa parte, né? Então nós temos 4 graus, né? 1, 2, 3 e 4, né? Esses graus aqui vão até perda total dessa cartilagem, né? Então, quais são os fatores de risco da condromalácia, né? Na realidade, isso não está tão claro na literatura, mas a gente sabe que o superuso, né, o overuse, né, o uso em excesso, né, problemas no alinhamento do joelho, que a gente já viu, pode levar aqui a ter um desalinhamento. Esse desalinhamento faz com que a pressão aplicada em determinada parte aqui do joelho em relação à patela e o fêmur, esse desalinhamento promove um aumento na pressão. Esse aumento na pressão pode iniciar um processo, principalmente um processo de erosão por incongruência, ou seja, eu tenho um aumento na pressão, eu tenho um desalinhamento, tenho um aumento esse desalinhamento pode ser por causa de ângulo Q, pode ser por conta de uma pressão maior na articulação ou forças maiores em músculos que levam a articulação levam a patela a mudar de posição em relação ao músculo puxando mais para um lado e mais para o outro. Posso ter essa incongruência, certo? Isso pode ser causa que eu acabei de falar aqui, pode contribuir. Algumas coisas podem contribuir, por exemplo, estresse repetitivo, né? Ligamentos, né? O ligamento pode ser muito apertado ou pode ser muito folgado, né? Alguns ligamentos podem ser mais folgados do que o outro. As pessoas mais velhas podem entrar em um processo de dano dessa articulação, né? Quando eu falo dano da articulação, o envelhecimento dessa articulação dos condrócitos, né? Que estão aí. Então, basicamente, mantendo isso aqui bem lisinho, né? Para realizar o movimento, tá? Com o processo de envelhecimento também pode levar a isso, tá? Alguns fatores que podem levar ao desalinhamento da patela, né? A gente tem algum caso aqui de um goleiro, né? Que chutou e a sua patela ela saiu lateralmente, né? Ela saiu da articulação, né? Na realidade, isso aqui não é um caso de condromalácia, e sim um acidente de trabalho que pode, ao realizar esse movimento,
a patela pode sair do lugar, né? E esse mau alinhamento pode alterar a mecânica e aí pode predispor a pessoa a dor e alguma quebra, né, destruição dessa cartilagem ou até alguns acidentes desse. Túlio, você está dizendo que esse goleiro aqui, ele tem condromalácia? Não, estou dizendo que em casos específicos que você tem algum desalinhamento ou mais forças em um grupo muscular, e quando essa força ela é aplicada mais em uma direção em relação ao outro e uma certa folga de alguns ligamentos, pode levar a uma situação excepcional dessa. Isso não é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? O ângulo Q lá, que eu já comentei, ele faz com que olha, aqui é o joelho esquerdo, então o ângulo Q um pouco maior e um geno valgo aqui faz com que alguns ligamentos fiquem mais apertados e que também a força e a aplicação da força possa ser aplicada em direções diferentes. Então isso pode levar a uma lateralização da patela e podendo chegar àquela situação que a gente viu no slide anterior. Tá? Uma outra coisa importante lá embaixo é a pronação excessiva do pé. Essa pronação excessiva do pé vai fazer com que a tíbia também posicione-se de forma diferente em relação ao fêmur. E isso também pode modificar o quê? Pode modificar a direção em que o tendão do quadríceps vá para a patela, tá? E o tendão patelar e o ligamento patelar também modifique o seu ângulo, né? Como a gente vê aqui, ó, no slide anterior, né? Então a gente tem aqui, ó, esse tendão vai mudar, né? Ou seja, quer dizer que ângulo Q lá em cima e a pronação excessiva do pé são fatores de risco para problemas no joelho? Sim, são também, ok? Outro ponto importante é uma rotação do côndilo femoral. Essa rotação do côndilo femoral, ela ocorre também, então a gente vê, pode ocorrer também, então a gente vê muita gente que quando para, tem o pé em rotação interna. Essa rotação interna, ela não acontece no quadril acima. Ela vai acontecer porque eu tenho uma rotação ou uma torção medial no osso do fêmur, né? Isso ocorre também por conta de um ângulo Q um pouco acentuado, né? Isso tudo, vocês podem estar observando que isso tudo normalmente ocorre com as mulheres, né? Então, o ângulo Q alterado lá em cima pode gerar uma série de modificações nas articulações que podem também resultar em alterações de pronação, né, lá do pé, que a gente chama de pé chato, né, o pé cavo, né, a gente chama de pé chato, também é uma predisposição para problema no joelho. Não quer dizer, pessoal, que um aumento no ângulo Q, não quer dizer que um aumento de força de um músculo em relação ao outro, que um ligamento mais apertado, outro mais folgado, e que a pronação do pé seja um determinante para problema no joelho. O que a gente está vendo aqui, esses são os fatores de risco que podem levar a esse tipo de problema, ok? Aqui a gente tem aqui a pronação excessiva, ocasiona a rotação interna da tíbia, que acentua o quê? O atrito do trato iliotibial. Então, essa pronação do pé, ela também pode ser um fator de risco para a síndrome do trato iliotibial, que a gente já falou na aula passada, tá? Então, o alinhamento da tíbia do côndilo também contribui para o desenvolvimento dessa condição, né? Então a gente tem alguns músculos, se eles estão muito apertados, se eles estão muito desenvolvidos, eles também podem afetar o alinhamento patelar, né? Então o reto femoral, se apertado, afeta o desenvolvimento durante a flexão. O trato iliotibial, se estiver apertado, ele vai puxar a patela lateralmente. Os músculos
dos hamstrings, né, ou os músculos do jarrete. Se tiver apertado, pode, durante a corrida, pode aumentar a flexão do joelho e também aumentar a reação da força de reação do solo no momento em que eu estou com a perna no local, tá? Com o pé tocando no chão, né? O gastrocnêmio, se for apertado, ele também pode resultar num movimento de pronação compensatória, causando dorsiflexão na articulação do talo crural. E também pode não ocorrer que o movimento seja organizado na translação da articulação subtalar. A gente vai falar sobre a articulação subtalar quando a gente chegar lá nos músculos sobre o tornozelo, né? O vasto medial oblíquo, uma insuficiência do vasto lateral, vasto medial oblíquo, né? Essa insuficiência pode permitir que a patela se desestabilize e vá mais lateral, né? Podendo gerar uma incongruência entre a patela e a cabeça do fêmur. Existe também uma ação no nosso joelho que eles chamam de, já ouvi falar algo parecido como encaixe parafuso, né? Encaixe parafuso, como os americanos falam, são o lock your knee, né? Então você vai travar o joelho. Quando você vai para a posição de extensão máxima, quando você está lá, por exemplo, na posição de sentido, né? Ou na posição que você está em descansar, você está com o joelho em extensão máxima, né? Essa trava posterior do joelho faz com que a patela ela se desloque um pouquinho lateralmente e que nessa posição haja uma pequena trava do joelho que é suportado pelos ligamentos colaterais, laterais, mediais e o ligamento cruzado anterior e posterior, fazendo com que o centro de gravidade do osso do fêmur passe exatamente pelo centro do centro de gravidade da articulação da tíbia. Isso é uma das funções que nós temos para não gastarmos energia enquanto estamos na posição bípede. É uma trava que a gente usa para economizar energia, né? Como eu já disse a vocês aqui, os côndilos eles não têm o mesmo diâmetro, né? E isso ajuda a causar uma rotação quando o joelho está flexionado e uma rotação externa quando o joelho está estendido, né? O côndilo lateral desliza mais do que o medial, e a gente viu isso também porque o menisco também tem uma movimentação um pouco maior do que o menisco medial, né? O ligamento cruzado anterior vem mais apertado, né? Para ajudar exatamente nessa rotação. Então, no finalzinho do movimento a gente tem um encaixe, e esse encaixe ele permite que a gente gaste menos energia durante o posicionamento de pé. Lembrando que nessa posição em que eu estou com o joelho travado, eu não posso de forma alguma fazer movimentos de rotações internas e externas da tíbia. Senão eu vou ter uma série de problemas, principalmente nas estruturas que estão compondo o joelho, no caso aqui com os ligamentos, né? Então, nós temos uma série de problemas, né, nos ligamentos, né? E esses problemas basicamente ocorrem quando eu estou com o pé fixo no chão e estou fazendo um movimento que eu não consigo realizar. Eu fiquei aqui na frente de uma letra aqui que é suporte, né? A mais comum lesões nos joelhos, né, na articulação, é o suporte posicionado entre dois, que é quando eu tenho esse ossos de suporte, né? Isso ocorre normalmente quando eu tenho o rasgo ou eu faço um alongamento nesses tecidos moles, né? Tecidos moles a gente vai entender como ligamento e como cartilagem e superfícies articulares, tá? Então, isso aqui foi uma fratura do Michael Leite, né? Ele sofreu uma fratura que ele rompeu todos os ligamentos do joelho, tá? Pensou-se que ele nunca mais ia jogar e ele realmente voltou a jogar, defendeu até o Sport Clube do Recife aí na temporada, se eu não me engano, foi na temporada 2015-2016, tá? E essas lesões elas são bastante comuns. Normalmente o que acontece
essas lesões, elas são avaliadas na hora, né? Existe o Lachman Test, né? O Lachman, né? Como queiram, que faz a avaliação exatamente dessa folga. Se eu tenho o ligamento cruzado anterior e posterior fraturado, existe uma permissibilidade da articulação do joelho fazer esse movimento de gaveta, né? E também fazer esse movimento mais de rotação, principalmente quando o joelho está em extensão que não era para realizar, né? Então tem é uma forma de avaliar esse teste aqui. Obviamente que nós não vamos fazer esse teste, né? Esse teste é feito para realmente identificar com uma certa precisão uma ruptura dos ligamentos cruzados anterior, né? A gente tem mais prevalência do ligamento cruzado anterior, tá? Em relação ao ligamento cruzado posterior. Exames de imagem são utilizados para detectar, né? Então a gente tem o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior aqui, e aqui temos a ruptura do ligamento cruzado anterior, né? Ele não está mais aqui. A gente tem uma série de processos inflamatórios aqui, tendão patelar, né? Na realidade aqui é ligamento patelar e não tendão, tá? Aqui não foi eu que fiz não, tá? Ligamento patelar e tendão do quadríceps aqui. Temos aqui o ligamento cruzado posterior aqui rompido, né? Então, normalmente, o que acontece? Movimentos rápidos em que eu tenho apoio do pé e faço movimentos de rotação ou de hiperextensão, ou seja, ele em flexão, rotado, e ele em hiperextensão, são movimentos que levam a lesões no ligamento cruzado anterior, né? Estatisticamente, a gente sabe que por conta dessas mudanças no ligamento cruzado na pelve e todo o resultado dessa mudança no ângulo Q, as mulheres elas são mais suscetíveis a ter problemas e se lesionar no joelho do que os homens. No futebol, 2,6 vezes mais, e no basquete 5,75 vezes mais do que os homens, né? Isso acontece porque a pelve é um pouco maior, a flexibilidade da mulher em relação aos homens é um pouco maior, ou seja, a permissibilidade de alguns tendões e ligamentos, né? Hipoplasia, né? Hipoplástico, né? O vasto medial oblíquo, ou seja, eles são mais permissíveis, né? O nó femoral, que é aquele nozinho aqui, ele é mais apertado, então o ligamento cruzado anterior passa por ali mais apertado, então qualquer movimento mais acentuado pode detonar lá o ligamento cruzado anterior. O genovalgo, que é bem comum nas mulheres, e uma torção externa da tíbia, né? A tíbia também pode fazer uma torção externa, assim como o fêmur também pode fazer uma rotação interna. Então esses são alguns fatores que podem explicar o porquê as mulheres tendem a ter mais lesão no ligamento cruzado anterior em relação aos homens, né? O ligamento cruzado posterior também, eles podem ser lesionados, né? Então, você pode ser lesionado com uma hiperextensão, né? A mais comum para uma lesão do ligamento cruzado posterior sozinho ser lesionado. Obviamente que nessa imagem aqui, né, que é um pouco forte, né, ligamento cruzado anterior e posterior foram para o saco. Mas para você ter apenas o ligamento cruzado posterior, você precisa ter uma dobra na articulação com muita força, tá?
Ele é dobrado com muita força frontalmente de frente para trás. Isso ocorre também muito em acidentes automobilísticos, tá? Normalmente você tem uma posição em que a tíbia vai um pouco para trás rapidamente, né? E pode levar o ligamento cruzado posterior também à lesão. Os ligamentos colaterais laterais e mediais, eles podem também ser lesionados se eu tenho um movimento, no caso aqui, eu tenho um movimento ligamento colateral medial aqui, tá? Uma força aplicada, eu tenho uma ruptura do ligamento colateral medial, e nesse caso aqui uma ruptura no colateral lateral aqui, no caso, tá? Eu já comentei com vocês aqui sobre a síndrome do trato iliotibial, né? Isso ocorre bastante porque às vezes eu tenho o trato iliotibial muito apertado e a cabeça lateral do fêmur ela acaba por roçar nesse trato iliotibial e eu posso gerar com isso uma série de dores e desconfortos em relação a isso, né? Em relação a os meniscos, na realidade o medial, né? Os meniscos, né? O medial ele é mais lesionado do que o lateral porque eu tenho uma menor capacidade de movimento, né? Então eu posso esmagar ele, eu posso rasgar ele em alguns movimentos, tá? Normalmente o que acontece para o menisco ir embora? O menisco tem um problema normalmente quando o pé está no solo e eu tenho uma rotação excessiva da tíbia, tá? Então, vamos agora para a parte que fala sobre os músculos que vão movimentar a articulação do joelho. Alguns músculos a gente já visitou e outros músculos a gente vai ver que movimentam também o quadril e o joelho, e outros músculos que a gente vai ver que movimentam o joelho e também o tornozelo, e outros que movimentam apenas o tornozelo, né? Então nós temos o primeiro grupo, músculos que a gente já viu aqui, né? Todos esses músculos aqui embaixo nós já vimos, tá? Que são músculos do jarrete ou hamstring, né? É o músculo semimembranoso, semitendinoso e o bíceps femoral. O bíceps femoral, essa porção longa que vem lá do isquio, vem aqui do isquio e vai até a fíbula. E temos uma porção dele que é a porção curta, que sai aqui da metade do fêmur e vem para cá, tá? Então o bíceps tem essas duas porções. Uma coisa importante é que, além das ações de flexão e extensão, a gente viu que a tíbia ela pode rotar medialmente e lateralmente quando o joelho está flexionado. Então, alguns desses músculos também vão ajudar nessa função de rotação interna e rotação externa da tíbia, como vamos ver. Tá? Vamos ver aqui o quadríceps. Tá? Lembre-se, quadríceps não é um músculo. Quadríceps é um grupo de músculos. Então, nós temos o vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e o reto femoral. Todos esses músculos vão fazer no joelho o movimento de extensão. Tá? Existem músculos que não atuam apenas na articulação do joelho, como eu já comentei, né? Temos o sartório, o grácil e o poplíteo, né? Temos músculos que atuam especificamente no joelho e músculos que atuam não só no joelho, como em outras articulações. Então, vamos ver cada um deles agora na sequência. Então, ó, o primeiro que vamos ver aqui é um músculo que é o sartório. O sartório ele vai sair da espinha ilíaca anterosuperior e vai para a pata de ganso, né? A ação dele principal no joelho vai ser de flexão, mas ele também vai ajudar na rotação interna da tíbia, tá? Rotação interna aqui, rotação interna da tíbia, tá?
Eu vou até depois consertar isso aqui, tá? Rotação interna da tíbia. Porque no quadril ele vai fazer a rotação externa. Então, cuidado com os músculos quando forem ver a ação dele nas articulações, ok? Próximo músculo, também na pata de ganso, é o músculo grácil, é o mais interno da coxa. Vai também estar na ação de rotação interna, porque vai também para a pata de ganso, então tem a mesma função. Assim como o semitendinoso, além de fazer a flexão, vai fazer também a rotação interna ou rotação medial, tá? Outro músculo está na parte posterior, é o músculo poplíteo, tá? Esse músculo ele vai realizar o movimento de flexão do joelho e também de rotação interna da tíbia, tá? É o primeiro músculo que a gente vê aí que não atravessa a articulação do quadril, né? Ou que não sai do fêmur, né? Ele vai só se inserir, ele sai da tíbia e vai para o fêmur. Gastrocnêmio, na articulação do joelho, o gastrocnêmio vai realizar o que? Flexão, né? Porque ele vai se originar exatamente nos dois côndilos do fêmur, né? E depois lá no músculo calcâneo. No joelho, ele vai realizar o movimento de flexão. Tem um outro músculo que a gente precisa comentar, que é um músculo chamado plantar delgado. Né? É um músculo muito pequeno, algumas pessoas não têm esse músculo. Tá? Ele age junto com o gastrocnêmio, fazendo o movimento de flexão no joelho e também de flexão plantar no tornozelo. Tá? Então nós temos aqui a nossa tabelinha, né? Com o quadríceps. Eu coloquei quadríceps aqui, mas o quadríceps está representado por 4 músculos. Tá? Então, para eu não colocar um de cada músculo apenas fazendo o primeiro movimento, eu coloquei quadríceps aqui. Lembrando que quadríceps não é o nome de um músculo, tá? Ok? Bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, tá? Sartório, grácil, poplíteo, gastrocnêmio e plantar. Ok? Então, a aula hoje foi um pouco mais longa, porque a gente precisava ver essas questões voltadas ao joelho, a anatomia e algumas lesões no joelho, tá? Esse conteúdo é um conteúdo especial para o pessoal entender um pouco a complexidade da articulação do joelho, tá? E vamos encerrando a nossa aula sobre o joelho aqui. Então, até a próxima, que vamos falar sobre a articulação do tornozelo, tá bom? Obrigado pela atenção e um abraço a todos.